porque hoje a Maple Bear Niterói, o Estação do Aprender, tem o prazer de receber Rafaela Rapini, que é graduada em Letras, professora de língua inglesa em institutos de línguas, desempenhou o papel como coordenadora pedagógica, teacher training e produziu materiais didáticos. É especialista em educação bi e multilingüe, possui várias certificações de proficiência da língua inglesa e hoje atua como assessora pedagógica da Bi Bilingual Education. Rafaela falará sobre um tema que está sendo muito discutido, que são as novas diretrizes curriculares para a educação bilíngue. O que uma escola precisa para ser considerada bilíngue? Projeto bilíngue, educação bilíngue, escola bilíngue são as mesmas coisas? Quais os benefícios que uma escola bilíngue promove na formação do aluno? Queria agradecer muito a Rafaela por dividir conosco o seu saber, compartilhar sua experiência e nos ajudar aí a esclarecer tantas dúvidas, né, que tem nos rondado por esse tempo, né? Principalmente no momento onde se fala tanto no bilinguismo, né? O mundo é bilíngue, a gente sabe da importância do bilíngue, né? Da importância de conhecer outras línguas, mas mas ainda temos dúvidas de quais os benefícios, de quando isso precisa começar, como começar, qual a melhor forma. Então, eu vou pedir para vocês colocarem perguntas, a intenção é que haja uma troca. A gente vai tentar responder todas as perguntas, que as perguntas sejam colocadas no chat, e a Rafaela vai falar primeiro, vai falar sobre o assunto, e depois a gente vai responder e tentar responder todas as perguntas. Muito obrigada pela participação de todos. Agora, Rafaela, com você. É você, sua palavra agora. Obrigada, Fernanda. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Como a Fernanda mesmo disse, eu sou Rafaela Rapini, faço parte da equipe pedagógica do currículo para educação bilíngue do Bi Bilingual Education, parceiro da Estação do Aprender. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Então, como a Fernanda mesmo disse, o nosso foco hoje é falar sobre esse documento tão importante para a educação bilíngue e para a educação plurilíngue no Brasil. Então, esse documento, Diretrizes Nacionais para a Educação Plurilíngue, né? Então, que ele pretende trazer normas e diretrizes para a educação que é feita em 2 ou mais línguas dentro do Brasil. Esse documento, é importante dizer que ele foi já aprovado dia 9 de julho de 2020. Ele foi aprovado, mas ele ainda não foi homologado. Então, ele está em fila para ser homologado, pode ser a qualquer momento. Mas é interessante a gente já discutir tudo isso, né, que foi colocado, baseado em muita discussão e muita contribuição de muitos no Brasil e discussões, né, enriquecedoras fora, né, dentro desse mundo que é o da educação bilíngue. E a gente vai ter, né, após a homologação desse documento, existe um prazo para que as escolas se ajustem e consigam estar de acordo com as normas colocadas, né? Então, existe um tempo que gira em torno de 2 anos, né? Hoje ele gira em torno de 2 anos, para que as escolas possam se colocar aí dentro do documento, né? Antes de falar desse documento, que é um documento muito importante para todos nós,
eu gostaria de falar um pouquinho sobre a educação bilíngue, né? Então, a Fernanda, na introdução, disse algumas características da educação bilíngue, da importância que ela é hoje para a educação como um todo. Então, a gente vai começar por aí. Eu trouxe um vídeo do Bilingual Education para a gente iniciar essa discussão. Vamos lá. Embora saibamos que a Terra se move de forma constante dia a dia e ao longo dos anos, às vezes temos a sensação de que o tempo está acelerado e não conseguimos acompanhar todo o fluxo de informações. Ideias que antes levavam anos para serem transportadas, hoje vão de uma ponta a outra do globo em milésimos de segundos. A tecnologia aproxima os mundos e a necessidade de uma comunicação mais eficaz é real e urgente. Por isso, nós do Bilingual Education apoiamos a transformação da educação. Com um currículo fundamentado na BNCC e compatível com os parâmetros internacionais, formamos estudantes com repertório acadêmico amplo, fluentes e proficientes em 2 línguas de instrução. Ser bilíngue, muito mais que aprender uma segunda língua, é estar mais apto e adaptado ao novo mundo. É desenvolver novas competências. Com o Bilingual Education, as crianças aprendem um novo idioma de forma natural, investigativa e exponencial. E a escola mantém-se em consonância com as exigências do mundo. Oferecemos conteúdos disciplinares completos, com foco no desenvolvimento das habilidades cognitivas e linguísticas, além de material autêntico e exclusivo. Executamos toda a implementação do programa nas escolas, estando presente durante todos os momentos e disponíveis para qualquer dúvida. O futuro é bilíngue. Prepare seus alunos para o século XXI. Conte com o Bi para realizar este sonho. Vamos começar, então, destrinchando um pouquinho do que foi falado no vídeo, né? E começando com uma conceituação da Ofélia Garcia, um nome muito importante dentro da pesquisa e do que nós conhecemos hoje como educação bilíngue, que é a educação bilíngue é ensinar em 2 línguas sem comprometer a primeira. Então, essa é uma conceituação simples, né? À primeira vista, simples, mas cheia de significado, né? Então, a educação bilíngue, a gente precisa, no primeiro momento, essa necessidade de ter 2 línguas de instrução, né? Onde nós temos uma primeira, que é a nossa língua materna, no caso, o português, e a nossa segunda língua de instrução, que dentro do nosso recorte é a língua inglesa. E esse trabalho é feito sem comprometer a língua portuguesa, sem que uma se sobressaia sobre a outra. Elas têm seus valores, né? E elas são valorizadas da mesma forma dentro da educação bilíngue. Então, é importante a gente entender que a ideia não é suprimir a educação, a língua materna, mas sim fazer com que as 2 línguas ocupem um valor próximo e que elas sejam ambas valorizadas dentro da educação bilíngue. E por que educação bilíngue? Então, a gente entende hoje que, para além de conhecimento linguístico, nós temos outros vários ganhos da educação bilíngue. Então, hoje se sabe pela neurociência vários ganhos que um indivíduo vai ter, né, se exposto a essa educação
bilíngue. Então, eu vou começar por esses ganhos, né, por essa perspectiva não linguística do porquê a educação bilíngue, por que ela é importante. Então, hoje, sabemos que a educação bilíngue, ela tem o poder de potencializar o desenvolvimento cognitivo e as habilidades de concentração. Ela é capaz de melhorar as habilidades metalinguísticas e de memória. Ela aprimora as capacidades verbais e espaciais. Nós sabemos, hoje, através de pesquisas, que bilíngues são melhores em multitarefas. Eles têm uma melhor capacidade de escolha e liderança, aumento do acesso, entendimento e da diversidade cultural. A educação bilíngue auxilia as conexões neurais do cérebro, retardando, em alguns casos, até mesmo evitando o aparecimento de disfunções cognitivas. E aí, então, nós temos, né, pensando em todos esses benefícios que o exercício da educação bilíngue nos permite, nós temos também a aquisição linguística, né? Então, a aquisição linguística, ela não é o único benefício da educação bilíngue, é um deles, né? E é importante, quando a gente fala de aquisição linguística, da capacidade de utilizar uma segunda língua para comunicar e se interagir com o mundo, a gente pensa hoje na educação bilíngue dentro de uma visão heteroglóssica. O que isso quer dizer? Então, antigamente, pensava-se que quando nós falamos uma segunda língua, essa segunda língua não tinha associação nenhuma com a minha primeira, que eram dois processos totalmente dependentes e que eu ia utilizar uma ou outra, mas as regras, né, que regiam esse entendimento e essa escolha de uma língua ou outra, elas não estavam ligadas. Hoje entende-se que elas estão, sim. Então, quando um falante fala mais de uma língua, é exposto a mais de uma língua, ele vai criando ali uma única caixinha. É uma única caixinha que vai ser composta pelo vocabulário das duas línguas, pelas estruturas gramaticais, pelo tipo de associação que nós utilizamos até para o aprendizado de uma para uma segunda língua. E aí, se tiver uma terceira ou quarta língua, ela continua alimentando essa caixinha. E o falante, ele vai interagir com o mundo utilizando todo esse repertório linguístico. E ele vai fazer essa escolha para uma ou outra língua. E é muito interessante ver que quando a gente fala de educação bilíngue e quando a gente fala, né, de falantes, né, bilíngues, a gente vê que, dependendo da situação onde ele se coloca, ele vai fazer essa mistura. E tá tudo bem, né? Ele vai fazer essa mistura, ele vai utilizar vocabulário de uma outra língua, ele vai fazendo sentido quais são as estruturas, e com o tempo ele vai se tornando vai se apropriando cada vez mais disso e fazendo isso com cada vez mais expertise, né? Com mais propriedade. Então, o porquê da educação bilíngue, né? Por que ela é tão interessante hoje em dia? Por que ela está tão em voga, né? Se fez necessário, então, a escrita, a composição desse documento, né? Que vai pensar em educação bilíngue e escolas bilíngues, para que a gente possa, dentro do Brasil, né, oferecer serviços, né, educacionais, né? Então, pensando na educação, oferecer uma educação bilíngue que seja condizente com as expectativas, né? Que a gente consiga entender e alinhar as expectativas do que uma escola bilíngue deve oferecer, e o que ela envolve, né? O que é de fato uma escola bilíngue.
Então, veio dessa necessidade do documento. Eu vou falar um pouco desse documento associando com o nosso currículo para educação bilíngue do BI, para que vocês entendam, para que seja uma ilustração aí do que a gente vai ver, né, dentro desse documento. Então, vamos lá. Para que uma escola seja considerada uma escola bilíngue, os conteúdos devem respeitar o disposto na legislação e nas normas brasileiras, garantindo-se o direito de escolha metodológica pelas instituições, tendo em vista o desenvolvimento das competências e habilidades previstas na BNCC. Então, a Base Nacional Comum Curricular deve ser, na educação bilíngue, a base para que dentro dessas escolhas metodológicas seja oferecida, então, uma educação bilíngue. Nós temos no BI planos de aula, e os planos de aula que nós desenvolvemos e o que, né, é o que a gente oferece como educação bilíngue. Então, esses planos de aula são a partir da BNCC. Então, isso é muito importante, a gente ter a BNCC na educação bilíngue como ponto de partida para que a gente possa desenvolver as competências e habilidades dentro dos anos escolares. Em um segundo passo, né, o que são as escolas bilíngues? O que caracteriza uma escola bilíngue? Então, uma escola bilíngue se caracteriza por promover currículo único, integrado e ministrado em 2 línguas de instrução, visando o desenvolvimento de competências, habilidades linguísticas e acadêmicas dos estudantes nessas línguas. Então, o que é isso? Um currículo único, integrado e ministrado em 2 línguas de instrução. Então, eu preciso que essa escolha, né, esse recorte que é feito das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, que ela seja feita em 2 línguas, né? Então, eu não posso ter um trabalho apenas em uma, né? Em uma língua, porque aí não se caracteriza como escola bilíngue. Então, é necessário que dentro, vamos pegar o currículo do BI como exemplo, né? Então, nós trabalhamos para a educação infantil e anos iniciais, de ensino fundamental, trabalhamos com science, com ciências. Então, nós temos o currículo de ciências, né, dentro da matriz curricular do Estação. Nós temos ciências e é trabalhado esse currículo juntamente com science, que é as ciências em língua inglesa, né? Então, ele precisa estar bem integrado, bem juntinho, para que a coisa funcione bem, né? Um terceiro passo, a gente vai falar da organização curricular. Então, para que uma escola seja uma escola bilíngue, nós precisamos de disciplinas da base comum, exclusivamente ministradas na 2ª língua de instrução. Então, eu preciso ter, vamos pegar Science novamente, nós precisamos ter uma disciplina Science dada nessa 2ª língua de instrução. E eu preciso também ter disciplinas da base diversificada do currículo, a serem ministradas na 2ª língua de instrução, podendo essas disciplinas ser desdobramentos da base comum ou projetos transdisciplinares, que busquem o desenvolvimento das competências e habilidades linguísticas da língua adicional e das competências acadêmicas. Então, esse desenvolvimento através de projetos transdisciplinares é que vai trazer um enriquecimento e vai complementar, né, o trabalho curricular que nós temos dentro dessa organização educacional. Em um quarto passo, nós entendemos, né, o que o documento traz é que as instituições educacionais que ofertem todas as etapas da educação básica, então, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, devem ter o projeto pedagógico bilíngue,
que contemple todas essas etapas, para que possam ser denominadas escolas bilíngues. Então, isso é muito importante. Se eu tenho uma escola, o Estação do Aprender, que vai até o 5º ano do ensino fundamental, é necessário que a escola, para ser uma escola bilíngue, que ela oferte todos os segmentos, né, que ela oferece dentro das etapas da educação básica. Então, isso é muito importante. No entanto, a implementação disso pode ser feito gradativamente, contanto que a escola comunique isso, né, para a comunidade, para as famílias estejam cientes que essa implementação está acontecendo de forma gradativa até alcançar todas as etapas da educação básica que a escola oferece, né? Então, hoje no nosso currículo do BI, nós oferecemos educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, e estamos trabalhando no ensino médio. No 5º passo, o que a gente precisa fazer para transformar nossa escola numa escola bilíngue? Então, a gente precisa de uma carga horária de tempo de instrução na língua adicional, que na nossa realidade, no nosso recorte, é a língua inglesa, onde na educação infantil, o tempo de instrução na língua adicional deve abranger, no mínimo, 30% das atividades curriculares e, no máximo, 50%. Por que um máximo? Porque entende-se, lembra lá no início que a gente fala da educação bilíngue como sendo uma educação onde trabalhamos com 2 línguas de instrução sem comprometer a primeira? Então, através dos estudos que foram feitos para compor esse documento, e através dos exemplos que eles tiveram também de outras nações, né, que já trabalham com educação bilíngue, já tem um parâmetro, uma diretriz mais consolidada, entende-se que na educação infantil, de 30% aos 50% é o que é o ideal. Ok? No ensino fundamental, o tempo de instrução na língua adicional deve abranger, no mínimo, 30 a 50, como nós temos na educação infantil, e no ensino médio, no mínimo, 20% da carga horária na grade curricular oficial. Então, no ensino médio, entende-se, nós temos, para que tudo que tenha que ser trabalhado no ensino médio não sofresse perdas, né? O documento coloca que existe um mínimo de 20%, né? Pensando que existe um mínimo de 20%, mas a escola pode incluir outros itinerários formativos, e esse tempo pode ser um pouco maior, né? O currículo parceiro do Estação do Aprender, o currículo do BI, ele compreende toda essa carga horária, essa porcentagem mínima que o documento traz para a gente. Num 6º passo, a gente vai falar do tempo de instrução na língua adicional nas escolas bilíngues, né? E aí é importante que o currículo bilíngue deva ser necessariamente oferecido a todos os estudantes. O que é isso, oferecido a todos os estudantes? É necessário que essa instrução na língua adicional esteja dentro da grade curricular, né? Que eu ofereça a todos os estudantes, não pode ser algo extra, né? Então, é importante, para que a escola seja considerada uma escola bilíngue, que o currículo seja oferecido a todos os estudantes. No 7º passo, nós temos a formação desse profissional, né? Então,
Para o professor atuar em língua adicional, na educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, o que ele precisa? Primeiro, ele precisa ter uma graduação em pedagogia ou em letras. Segundo, ter comprovação de proficiência de nível mínimo B2 no Common European Framework for Languages, CEFR, que ele é o quadro europeu comum de referência para línguas, né? Existe esse quadro que nós falamos de habilidades linguísticas, né? É um quadro utilizado no mundo todo para ser referência de onde está esse falante com relação à sua proficiência linguística. E como que esse professor, como que eu vou comprovar que esse professor tem essa proficiência, né? Hoje em dia no mercado existem várias provas de proficiência que os professores podem fazer. O BI oferece testes diagnósticos com referência ao CFR, tanto de Oxford quanto de Cambridge, que ajuda também a localizar onde está esse professor. Então, essa comprovação ela é importante. E um terceiro item, um terceiro tópico com relação ao professor de língua adicional é que ele precisa ter formação complementar em educação bilíngue, podendo ser curso de extensão com no mínimo 120 horas, uma pós-graduação em educação bilíngue, lato sensu, mestrado ou doutorado, reconhecidos pelo MEC. Essa formação complementar em educação bilíngue, nós, do BI Bilingual Education, nós ofertamos para os professores das nossas escolas parceiras, através do Instituto Singularidades, né? Então, é uma formação, uma extensão de no mínimo 120 horas, mas, né, se aquele professor que vai atuar como professor de educação bilíngue, ele já tiver uma pós-graduação na área, mestrado ou doutorado, é super válido. O que muda para os anos finais e ensino médio? Nós precisamos, então, o que muda vai ser a graduação em letras ou, no caso de outras disciplinas do currículo, esse profissional precisa ter a licenciatura correspondente à área curricular da atuação na educação básica. Então, ele precisa ter a licenciatura para, vamos supor, né, o nosso currículo para anos finais, World Cultures and Geography, ele precisa ter graduação em letras ou licenciatura correspondente de Geography, né, de geografia, para atuar dentro dessa área. E aí continua sendo necessária a comprovação de proficiência de no mínimo B2 do CFR e também a formação complementar ainda se faz necessária. O documento também traz a questão da avaliação da proficiência dos estudantes. Então, as escolas elas podem desenvolver métodos diferentes de avaliação, isso não é descrito pelo documento, mas os seguintes critérios precisam ser observados. Então, até o término do 6º ano, espera-se que 80% dos estudantes atinjam uma proficiência de nível mínimo A2, também no quadro comum europeu de referências para a língua. Então, isso vai ser, né, quando pensamos na educação bilíngue, pensamos na questão das avaliações, esse vai ser o norte. A gente precisa que, no mínimo, 80% dos estudantes atinjam essa proficiência ao término do 6º ano. Até o término do 9º ano, 80% dos estudantes atingem a proficiência de nível mínimo B1. E até o término do 3º ano do ensino médio, espera-se que 80% atinjam a proficiência de nível mínimo B2. E como
E como a gente também vai trabalhar com isso, né? Como que a gente vai conseguir avaliar o nosso aluno dentro disso, né? Então, nós temos, como eu disse, quando falamos da formação dos professores, nós temos vários exames hoje no mercado capazes de identificar isso, né? No BI, por exemplo, a gente tem a possibilidade, né? É uma opção que as escolas optem por exames de Cambridge. Então, afinal dessas etapas, é possível que os alunos façam os exames de Cambridge a fim de atestar como que está essa proficiência, né? E a gente vai, é claro, ao longo do nosso currículo, trabalhar de forma a desenvolver e trabalhar esses estudantes para que eles alcancem essas proficiências mínimas tragas pelo documento. Esses foram os pontos mais importantes, né, quando a gente fala da questão das diretrizes. Espero ter falado de uma forma clara e objetiva. E agora podemos para as perguntas. Rafaela, muito obrigada. Você falou assim, foi bem esclarecedor. Nós estamos... eu acho que é muito importante, né? Até teve uma mãe, até uma mãe nossa da Maple Bear colocou que ela perdeu o início. Então, eu vou colocar aqui, ela queria saber o título melhor sobre o tema, né? Então, nós estamos com a Rafaela Rapini, falando sobre as novas diretrizes curriculares para a educação bilíngue. O que eu percebo? Assim, ficamos muito tempo sem leis determinando o que é uma escola bilíngue, o que é uma educação bilíngue, né? E isso promoveu assim diferentes formatos, que eu não sou contra, não, mas a gente precisa organizar, né? Para a gente não correr o risco de vender algo que não é necessariamente aquilo que a gente está dizendo, né? Então, o que a gente precisa pensar hoje? Eu acho que a importância de você estar trazendo esse tema aqui, esclarecendo essas dúvidas, assim, o que a gente precisa para ser uma escola bilíngue? Isso ainda é muito novo, né, no Brasil, porque o mundo já é bilíngue, né? É muito novo aqui no Brasil. Acho muito importante para as escolas irem se organizando, né, diante de todas essa nova legislação que ainda não foi homologada. A gente ainda vai ter um tempo para a gente ir organizando, né, e se adequando. Até então, todos os professores eles tinham que ter pedagogia, já com essa nova organização pode ser o professor de letras, pode ser um professor que tenha formação em letras, né? A gente mesmo na Maple Bear, a gente trabalha com o inglês por imersão até 4 anos, o português ele vai entrando a partir dos 5 anos, provavelmente ajustes precisarão ser feitos, né? A Maple Bear já está se organizando, a gente está esperando também toda essa homologação aí para isso acontecer. Mesmo no Estação, a gente precisava também fazer novos ajustes, ampliar o tempo do inglês das crianças, enfim. Tudo isso vai levar um tempo para irem, né, ajustando, para irem se adequando, mas eu vejo tudo isso de uma forma muito positiva, com muitos bons olhos, porque eu acho que isso só vem a contribuir, né? Os ajustes são necessários, eles vão ser gradativos, eles vão precisar acontecer, mas nós precisamos evoluir como país, né? Nós precisamos que as nossas escolas, que a nossa educação evolua. E acho que o bilinguismo ele vem para isso, né? Nós já vimos que o mundo está globalizado, cada vez mais a gente precisa interagir com diferentes culturas, novas culturas, e a gente só vai conseguir fazer isso
se a gente conseguir se comunicar com outras pessoas, né? Se a gente conseguir ler livros em outras línguas, se a gente conseguir aprender de uma forma mais ampla, né? Então, eu acho que o bilinguismo ele vai além até do aprendizado, do aprender em inglês ou aprender numa outra língua. É uma questão de relação, de comunicação, né? Investir nesse relacionamento, nessa comunicação, que eu acho que é fundamental. Nós não temos perguntas, mas eu fico aqui com algumas perguntas, assim. Como a gente viu, o Renato está falando aqui, fico muito feliz com a preocupação do Estação com esse tema, pergunto se há um estudo, deixa eu ler aqui a pergunta dele, pergunto se há um estudo de alguma forma de avaliação de quantos alunos estão conseguindo, de fato, evoluir na proficiência da língua. Nossa, Renato, você sabe que isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, assim. A gente quer ver os resultados, né? A Rafaela estava falando aqui dos certificados de proficiência, das avaliações que são feitas, né? Mesmo ela traz aqui certificados a partir do 6º ano, a partir do 9º ano, mas a gente quer muito que esses resultados, que a gente possa mostrar esses resultados ou comprovar, né? Acompanhar o desenvolvimento através desses certificados, dessas avaliações antes disso. A gente não quer precisar esperar chegar lá no 6º ano para que os alunos tenham... que a gente possa mostrar que isso acontece, né? O resultado dessa educação bilíngue. Então, a gente pretende que isso aconteça muito antes. E a Bibilingual está nos ajudando muito nesse processo, nessa organização, né? Começamos aí esse ano com a Rafaela trazendo essas questões para a gente esclarecer. Queria muito agradecer a Cláudia e a Flávia também, a Ana Paula, que fazem parte da equipe, que nos ajudam aí diariamente com a Leda a encontrar as melhores formas de mostrar esses resultados. Na Maple Bear, nós temos a grande vantagem também nós temos os canadenses que nos acompanham o tempo todo, mensalmente, também acompanhando os resultados, né? Dando esse retorno para as famílias, dando esse retorno para a escola. Assim, essas avaliações são muito importantes. É muito importante que a gente possa olhar cuidadosamente a cada passo que a gente dá, avaliando para ter os melhores resultados. Isso que a gente espera mesmo. Mas eu tenho um outro filho... tem uma outra pergunta que surgiu aqui. Meu filho estuda em escola internacional. Isso é uma coisa que você não falou, né, Rafaela? A diferença. Meu filho estuda em uma escola internacional e, às vezes, temo que ele não entenda 100% do que é ensinado em outras disciplinas, como matemática ou ciências. Como compensar falhas de entendimento do inglês em outras disciplinas? Boa pergunta, boa pergunta. A gente, né, não trouxe a questão da escola internacional, mas então a escola internacional ela tem que, ao final ali do processo, ela ser capaz de contemplar o que né, o que o país ali da bandeira dessa escola internacional compreende no currículo deles, e sair com esse documento, né, essa certificação do país de origem. E já não existe essa necessidade, né, de todas as línguas da Base Nacional Comum Curricular que sejam em língua materna, né? Então, é uma pergunta muito boa, porque eu entendo, eu não tenho grande experiência em escolas internacionais, mas eu entendo que o processo pode ser complicado, né, de conseguir mensurar isso, de como que está sendo
esse aprendizado também na língua materna, né? Eu teria que me aprofundar um pouco mais dentro das escolas internacionais para poder, né, falar mais sobre isso. Mas eu entendo essa preocupação, com certeza. Eu acho que essa não é uma preocupação da escola internacional, porque a escola internacional ela segue um currículo internacional. Né? Nós seguimos o currículo brasileiro, tanto a Maple Bear quanto a Estação, escola bilíngue, seguindo o currículo brasileiro. Agora, as escolas internacionais elas seguem o currículo internacional de um outro país. Então, eles não vão mesmo se preocupar, né, se esse aprendizado está acontecendo, como esse aprendizado está acontecendo na língua materna da criança. E é importante, né, que a família tenha ciência disso, né? É importante que a família tenha ciência disso, né? Que a preocupação não vai ser de mensurar ou, né, de ter produtos aí na língua materna, né, dentro do que eles estão aprendendo, né? Então, é uma preocupação que eu entendo demais, porque também sou mãe, né, por mais que nós estamos ali né, o filho esteja numa escola internacional, nós estamos no Brasil, né? Então, como que isso se dá? É uma preocupação que eu vejo, assim, como mãe, bem possível, mas como mesmo a Fernanda falou, não é o foco da escola, né? Não é o foco da escola. Muitas vezes as crianças entram nessas escolas internacionais porque elas querem continuar, né, a educação fora. Elas querem ir, né, cursar ali, fazer a faculdade fora. Então já é uma outra perspectiva. Eu acho que não vai ter como medir. Não vai ter como medir, é isso. Acho que não tem resposta. A resposta seria essa. Não tem como medir, porque não é uma preocupação da escola e até os conteúdos são diferentes, né? Não segue a BNCC, a orientação. Acho que é diferente. Por exemplo, quando a gente recebe uma criança de fora, a gente podia pensar em alguma coisa assim. Quando a gente recebe uma criança de fora, que vem de outro país, isso é muito comum, a gente recebe o tempo todo, né? A gente recebe um currículo, vem com muitas diferenças do que a gente dá, a gente não pega os conteúdos e compara, ele não deu isso, não deu aquilo. Por exemplo, história e geografia. Uma criança que vem da França ou dos Estados Unidos, né, ou de outro país, ele vai estudar história e geografia daquele país. Então, ele vai vir, ele não vai saber nada da história e geografia do Brasil. Quando chega aqui, ele entra na série seguindo a indicação da outra escola, da escola anterior, então nós somos obrigados a seguir, mesmo que ele não tenha dado todos esses conteúdos. Né? Ele pode não ter dado os conteúdos de história e geografia do primeiro e segundo ano e vai ter que entrar no terceiro ano, vamos dizer assim, como um exemplo. E aí a gente procura fazer atividades na língua, no brasileiro, no livro português, né? Para ele ver o que ele consegue orientar para ir encaixando nesse formato. E eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer, que acontece quando os nossos alunos saem daqui e vão estudar lá fora. A gente também não tem, né? É tudo diferente. Talvez, eu acho que isso não é uma preocupação, não pode ser uma preocupação, né? Não pode ser uma preocupação. Tem que ser algo que vai sendo entendido nas duas línguas mesmo. Não pode ser uma preocupação. Porque, senão, como vai fazer se a gente for pensar assim, né? Nós já recebemos crianças, por exemplo, que é muito comum, crianças que não falam português. Então, eles não sabem nem ler nem escrever em português, que não foram alfabetizados na língua. E, às vezes, crianças já com idade já avançada, 9, 10 anos, não colocaria ele na alfabetização, vamos dizer, já foram alfabetizados numa outra língua. E eles vão estudar em séries mais avançadas mesmo.
E essa alfabetização vai sendo construída. Isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Ele vai acontecendo, vai estudar no quarto ano, no terceiro ano, onde ele for, e isso vai acontecendo junto. Não tem como fazer. Eu acho que não pode ser uma preocupação. Eu diria isso, acho que não pode ser uma preocupação. Porque o mundo é assim, o mundo é globalizado, as línguas, né, multi. E aí não dá para separar assim. Eu acho até que o importante, talvez você pudesse falar um pouco isso, Rafaela, sobre a forma como a criança, né, a escola bilíngue promove esse aprendizado, né, essa coisa da facilidade até para aprender outras línguas, aprender os conteúdos, fazer multitarefas, como você colocou, né? Talvez isso explique um pouco mais. Sim. Então, dentro da educação bilíngue, a perspectiva é realmente trazer, né, essa segunda língua de instrução e não comprometer a primeira. Então, isso é muito importante, isso na educação bilíngue é algo crucial. Então, a gente vai respeitar a cultura daquela língua mãe, a gente vai respeitar a compreensão de mundo e a gente vai trabalhar a partir disso, né? Então, a gente está pensando em seres né, que vem com toda uma bagagem, né, até mesmo cultural, e a gente vai trabalhando em cima disso, né? E na educação bilíngue acontece algo, nós que acompanhamos, né, várias escolas, a gente vê aí de pertinho o desenvolvimento desses alunos. É incrível ver que eles vão aprender da forma mais natural possível, né? Então, eles estão inseridos no contexto onde a segunda língua de instrução é usada, então a língua inglesa, né, ali naquele momento é usada, quase que na sua totalidade, quase, né, que no 100% ali, o professor vai ser aquela fonte de input, né? Então, a criança vai ouvindo a língua e vai fazendo as suas tentativas, e bem parecido com o que a gente tem em língua materna também, né? Essa questão da exposição é muito importante, então, quanto mais exposição que o aluno, que a criança tem essa segunda língua de instrução, mais vai ser rápida essa apropriação do que ele está sendo exposto para ele conseguir se comunicar, né? É claro que a gente está falando de pessoas, né, de indivíduos, né, que têm momentos diferentes, né, que fazem isso na educação como um todo. A gente sempre tem que levar isso em consideração, né, as individualidades. Então, a gente vai ter crianças que são expostas a um certo grau de input e rapidamente já começam a produzir, já começam a tentar, outras precisam de um pouco mais de tempo. E elas têm um período de silêncio um pouco maior até que consigam, né, praticar. Mas isso não impede a compreensão. Isso que é muito interessante, a educação bilíngue. Isso não vai comprometer a compreensão. Então, a gente vê, né, aulas todas 100% em inglês, e a criança, ela entendeu, e quando a gente pede para produzir, ela vai produzir usando o português. Mas ela teve toda essa compreensão, né, do que ela ouviu em língua inglesa, ela conseguiu processar, conseguiu entender e lançou mão, né, do repertório linguístico que ela tem, né, que vai ser nesse momento, né, no primeiro momento, ela vai estar mais confortável com o português, ela vai falar em português, isso tá ok. E com o tempo ela vai começar a misturar e depois vai começar a usar mais o inglês, né? Mas isso vem de forma natural, né? Isso vem de forma natural e muitas vezes a gente acha que as crianças não estão entendendo, porque a gente faz perguntas que são perguntas que as crianças não sabem responder. Não é porque elas não entenderam. Muitas vezes elas não sabem responder aquela pergunta daquela forma que a gente colocou, né? É o famoso, o que você aprendeu hoje? Né? Então, às vezes a criança fala assim, ai, eu brinquei.
né? Mas ela estava inserida em uma atividade pedagógica onde ela sim entendeu, né? E ela vai se apropriando, né, disso. Então, o fenômeno da educação bilíngue é super interessante, é muito bacana de se ver, e ele é algo muito natural. É muito legal. Tem uma outra colocação aqui. A alfabetização em inglês e português ocorrem simultaneamente. Porém, percebo que a criança mescla as regras da aprendizagem das duas línguas, principalmente dos fonemas. Qual é o momento que a aprendizagem se consolida sem misturar? Vai depender também, vai depender. É porque eu acho que é importante as pessoas entenderem assim, que quando ele fala assim, as regras, eu acho interessante, porque a forma como se aprende português é diferente da forma que aprende inglês. A forma como a gente aprende a escrever, né, a ser alfabetizado na língua portuguesa é diferente da língua inglesa. O inglês usa uma letra, né, do inglês tem vários fonemas. E a gente não. No português, o C com A é K em todos os lugares. No inglês não é assim. Então, é normal que eles percebam isso. É até interessante quando eles são pequenininhos, que eles começam a criar hipóteses. Às vezes, eles usam as hipóteses do inglês para escrever palavras em português e hipóteses do português para escrever do inglês. É muito interessante, é muito interessante. Exatamente isso, Fernanda. Quando a gente fala da visão heteroglóssica, né? Que tá tudo junto. Então, eles vão utilizando regrinhas que eles viram em uma língua para tentar fazer as hipóteses na outra, né? E isso vai, né, se consolidando, sim. Isso vai, né, criando o corpo. Mas isso acontece. Agora, quando é que isso se consolida? Assim, na Maple Bear, a gente trabalha até o segundo ano, né, o Year 2, consolidando, que eu acho que essa idade de 7 anos é quando eles já estão finalizando 7 anos, eles já estão capazes de escrever o português e o inglês, né? No Estação, a gente começa com a escrita do inglês, mas no segundo ano, começa no segundo ano. No primeiro ano já tem algumas coisas, mas a gente começa mesmo no segundo ano. Então, talvez leve um pouquinho mais tempo para isso se consolidar, mas eu acho que por volta de 7, 8, até 9 anos, assim, para eles estarem lendo e escrevendo nas duas línguas, né? O que você fala, Rafaela? Eu acabei respondendo porque acabo... Desculpa. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu entendo que a forma do trabalho na Maple Bear vai ser um pouco distinta da forma que é trabalhada no Estação, né? Então, por isso, vai existir essa diferença, mas eu concordo com você, Fernanda. É isso mesmo, por volta aí dos 8 anos, se estendendo talvez até os 9, para que isso esteja mais claro, né, para eles, essas diferenças, e eles consigam fazer os registros de forma mais independente. Agora, é muito impressionante como acontece ao mesmo tempo. E mesmo com regras diferentes, um ajuda o outro, né? Um aprendizado ajuda o outro. E eles vão... Olha, eu fico impressionada quando eu vejo os pequenininhos, como eles falam, misturam português e inglês quando eles estão falando, né? Porque às vezes aprenderam uma palavra em inglês, mas não lembram. Por exemplo, é comum crianças contarem em inglês e não contarem em português. Às vezes não dominam todos os números em português, mas dominam em inglês por algum motivo, né? Ou palavras, né? Que aprenderam, enfim, eles ainda estão ampliando o vocabulário. E o mesmo acontece na escrita, né? A gente vê que eles usam recurso de um, recurso de outro, às vezes a gente ri,
E é muito interessante porque a gente tem, assim, na Maple, os canadenses que eles não sabem português, então eles não entendem, muitas vezes, as hipóteses que as crianças estão escrevendo em inglês, né? E a gente ri até dessa situação, porque a gente entende que eles estão usando recursos que eles aprenderam no português para usar no inglês. E isso vai acontecendo ao mesmo tempo, eles, de uma forma muito tranquila, eles vão desenvolvendo essas duas línguas e falando numa naturalidade tão grande que a gente fica impressionado. Impressionado. E a ideia é essa mesmo, né? Que eles possam usar as duas línguas sem precisar agora só uma coisa, agora só outra. Eles vão fazendo essa separação. Sim. Né? Exatamente. Mesmo vocês, né? Os próprios professores que falam muito inglês, às vezes a gente chega falando em português, vocês misturam, às vezes Sim. ficam pensando nas palavras, esquecem as palavras, não é? É assim mas mesmo. a gente pensa, a gente trabalha muito com relação, né, voltado para situações, né? Então, quando a gente trabalha com a língua inglesa, a gente está numa situação de trabalho, é muito fácil da gente, né, já buscar o inglês e já utilizar como recurso linguístico, né? Então, e aí a gente vai misturando, isso acontece com a gente também. Isso mesmo. A gente tem aqui no chat uma observação do Luiz Guilherme, que ele fala assim, exato, eles acham que nem precisamos de vogais, e é isso mesmo. E aí a gente tem uma colocação daqui, a Johanna, que é uma professora alfabetizadora, nossa, maravilhosa, que a gente ama muito, de muita competência, que ela fala assim, a alfabetização bilíngue é linda, o importante é não apressar o processo. Vai dar tudo certo. E é assim mesmo, a gente que é da área da educação, a gente sabe que vai dar tudo certo, que as coisas estão caminhando, e a gente fica muito feliz com os resultados. Os resultados a gente assim, não tem como fugir de um resultado satisfatório, de um resultado melhor, de maior evolução, né? A gente fica muito impressionado. Eu acho que a gente pode finalizar, finalizamos aí, já são 8 horas, né? Então, a gente já pode finalizar. Queria muito, que não sei se tem mais alguma pergunta, se alguém tiver mais alguma pergunta, apesar da gente estar finalizando, a gente pode ainda responder, mas a última pergunta. Bem, eu acho que, assim, queria muito agradecer a Rafaela, agradecer a equipe aí da Bibailíngua que nos ajudou, contribuindo com a nossa webinar, agradecer todos os pais, profissionais, pessoas que estão aqui participando, muito obrigada. Na próxima quarta-feira teremos outro encontro, vai ser sobre a formação do leitor, a importância do livro, da leitura, nessa formação de uma pessoa leitora. Então, participem. Nós estamos promovendo esses momentos justamente para trazer informação, para a gente discutir, encontrar respostas, esclarecer. E eu queria agradecer muito a participação de todos. Se alguém tiver temas, alguma sugestão de temas, é sempre bem-vindo. Manda para a gente. Né? Nós estamos escolhendo temas para os próximos encontros, já temos altas habilidades também, que vai já definido, que vai acontecer, então temos muitas coisas aí, muitas outras quartas-feiras para acontecerem outros temas, se vocês quiserem sugerir, vai ser bem-vindo. Muito obrigada, Rafaela. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Por todo o seu esclarecimento, tá? Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Boa noite.